Um senhor de cabelos brancos, camisa engomada e passos hesitantes atravessa o portão de casa numa manhã abafada de verão. A vizinhança não percebe. Ele caminha lentamente, sem rumo certo, como se buscasse algo que esqueceu há muito tempo. No centro da cidade, sinos tocam, a feira livre começa a se formar e a vida segue seu ritmo. Até que, entre barrancos e trilhas de terra vermelha, um cachorro caramelo surge do nada e para diante do idoso. Os dois se encaram. E, num instante silencioso, algo muda. Você vai se emocionar com essa história inspiradora, cheia de reviravoltas, encontros improváveis e transformações profundas. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como essa. O que acontece quando a lucidez começa a falhar, mas um novo amigo aparece no momento certo? Prepare-se para uma jornada que mexe com a memória, o coração e a força de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. O calor da manhã já pesava sobre os telhados da cidade quando o portão velho da casa de esquina se abriu com um rangido que quase ninguém escutou. Era uma casa simples, de janelas azuis descascadas e um jardim que outrora fora bem cuidado. Lá de dentro, com passos cuidadosos e demorados, saiu um homem de pele morena marcada pelo tempo, camisa branca de linho e sapatos que já tinham andado muito. Ele não carregava nada nas mãos, só uma expressão serena e um olhar perdido em direção à estrada de terra vermelha. Ele atravessou a calçada devagar. Não olhou para trás. Não fechou o portão. Naquela manhã, a cidadezinha parecia mergulhada na rotina de sempre. O rádio da vendinha tocava um sertanejo antigo, a vizinha lavava o quintal com mangueira e cantava junto, enquanto o cheiro de pão quente saía da padaria ao lado da igreja. Ninguém viu o velho sair. Ninguém percebeu a ausência imediata. A poucos quarteirões dali, deitado sob a sombra de uma árvore retorcida na praça principal, estava Caramelo. Um cachorro de rua, de porte médio, pelos queimados de sol, orelhas irregulares e olhos atentos. Tinha o andar calmo de quem já conhecia cada canto da cidade. Era querido por muitos, ignorado por alguns, e temido por quem não entendia o que se esconde por trás daqueles olhos atentos e curiosos. Caramelo sempre surgia onde era necessário. Não tinha dono, mas parecia ter um mapa da cidade na cabeça, talvez, um faro que guiava seu coração. Quando se levantou naquele dia, algo o puxava. Ele farejou o ar, sacudiu o corpo magro e seguiu rumo ao bairro do fim da rua. Enquanto isso, o velho andava. Os passos lentos se perdiam entre o calor e o pó. Às vezes, parava em frente a uma casa e encarava o portão, como se tentasse se lembrar de algo. Outras vezes, apenas seguia, como se soubesse que precisava continuar. O sol subia no céu. As pessoas passavam por ele com gentileza, algumas até o cumprimentavam com um aceno, sem perceber o que realmente acontecia. Caramelo o encontrou no fim da ladeira da antiga estrada do engenho. O homem estava sentado no chão, com as costas apoiadas em uma cerca de arame enferrujado, os olhos fixos num ponto que ninguém mais via. Ao vê-lo, o cachorro parou. Observou. Aproximou-se com cuidado. O idoso ergueu os olhos e sorriu. E você, e de onde veio, hein? Caramelo se sentou ao lado dele. Por longos minutos, não houve som além do vento soprando leve entre as folhas secas e o canto distante de uma rolinha. O cachorro olhava o homem, atento, como se quisesse entender o que ele fazia ali. O homem, por sua vez, acariciava a cabeça do bicho como se já o conhecesse de outras vidas. Na casa do outro lado da cidade, a filha do idoso havia acabado de chegar do trabalho. Encontrou o portão aberto e a casa silenciosa. O pavor tomou conta. Ela correu para os vizinhos, ligou para conhecidos, começou a procurá-lo pelas ruas. O medo não era novo, se ele vinha crescendo há semanas. Pequenos esquecimentos, conversas desconexas, momentos de lucidez intercalados com silêncios longos. Mas ele sempre voltava. Aquela era a primeira vez que simplesmente desapareceu. Foi um rapaz da feira quem avisou. Disse que tinha visto o senhor descer pela estrada do engenho, e que um cachorro de rua o seguia. O Caramelo, ele disse. Aquele marronzinho esperto. A filha não perdeu tempo.
Foi de carro até o local. Ao chegar, encontrou o pai sentado, ainda com o olhar distante, e o cachorro deitado ao lado dele, como um guardião. Ela correu, emocionada. O pai a olhou, sem reação imediata. Mas, quando viu o rosto dela mais de perto, seus olhos pareceram se abrir. Por um breve instante, ele voltou. Você veio, minha menina. Pensei que... Ela o abraçou. Chorava, mas não brigava. Não gritava. Sabia que o pai não tinha fugido. Algo dentro dele se perdia, e ele estava tentando se achar. O cachorro permaneceu ali. Silencioso. Depois levantou-se e se afastou. Mas, naquela noite, voltou a deitar-se no portão da casa do idoso. E, nos dias seguintes, passou a voltar. Sempre por volta das 10 da manhã, e no fim da tarde. Como se tivesse assumido um turno de vigia. Com o passar das semanas, ele não apenas voltou, ficou. A vizinhança notou. Alguns acharam bonito. Outros, exagerado. A filha, no início, se incomodou. Mas com o tempo, começou a entender. O pai, antes apático, passou a falar mais quando o cachorro estava por perto. Contava histórias, revivia causos, mencionava pessoas do passado. A presença de Caramelo parecia fazer brotar memórias antigas, como sementes que voltavam a germinar após uma chuva inesperada. O cão foi ganhando espaço. Um cobertor velho virou cama no quintal. Uma vasilha de água apareceu perto da porta. O nome O Caramelo foi dito com carinho pela primeira vez ali. Mas a calmaria durou pouco. Uma visita inesperada da assistente social enviada pelo posto de saúde trouxe à tona a sugestão que a filha temia: seria hora de considerar uma casa de repouso? O idoso ouvia, quieto. A filha hesitava. O cachorro, ao lado da poltrona, parecia farejar a tensão no ar. Naquela noite, o idoso se sentou na varanda e falou com Caramelo como se conversasse com um velho amigo. Eles querem me tirar daqui, companheiro. Mas a gente ainda tem coisa para fazer. Tem coisa dentro de mim que ainda não acabou. O cachorro apenas encostou o focinho na perna dele. E foi nessa noite que os dois traçaram, sem palavras, o primeiro passo de uma jornada que ninguém esperava. Porque, às vezes, quando o mundo começa a esquecer de alguém, tudo o que essa pessoa precisa é que alguém, mesmo um cachorro de rua, se lembre dela. A rotina mudou na pequena casa da esquina. Todas as manhãs, por volta das 8, Caramelo já estava em frente ao portão, sentado com a postura de um vigia atento. O velho se levantava pouco depois, às vezes com ajuda, outras sozinho, mas sempre sorria ao ver o cão lhe esperando. A filha, ainda resistente à presença constante do animal, passou a observá-lo com menos desconfiança. Havia algo naquele bicho que fazia bem ao pai dela. Algo que nem remédio, nem conversa, nem médico tinha conseguido provocar. Mas os dias seguintes vieram com sinais novos. O velho, que agora falava mais, começou a mencionar um nome que a filha não ouvia fazia anos: o Armazém. Um antigo comércio de secos e molhados que ele e a esposa mantiveram por quase 3 décadas, e que fora fechado pouco depois que ela adoeceu. O espaço ainda existia, abandonado numa travessa perto da estação de trem desativada. Desde então, ele não pisava mais lá. O armazém tá esperando a gente, Caramelo. Tive um sonho, disse ele certa manhã, enquanto acariciava as orelhas do cão. Tinha cheiro de café moído e milho seco. E a luz entrava pelo telhado como antigamente. A mesa ainda estava lá. A filha, ao ouvir aquilo, franziu o rosto. Achava perigoso alimentar fantasias. Mas o cachorro abanava o rabo, atento a cada palavra, como se entendesse tudo. Dias depois, quando ela saiu para resolver coisas no centro da cidade, o velho viu sua chance. Pegou o chapéu, arrumou os botões da camisa, chamou Caramelo com um assobio hesitante e saiu. Como na primeira vez, ninguém viu. Foram devagar. O velho se guiava por lembranças esparsas. Às vezes parava e olhava ao redor, como se tentasse encaixar o presente num quebra-cabeça do passado.
Caramelo não puxava nem corria. Caminhava ao lado, firme, como um guia silencioso. Ao chegarem à travessa do armazém, o cenário era outro. O prédio estava coberto de poeira, vidros quebrados, pichações antigas. O letreiro de madeira, ainda com letras apagadas, trazia o nome quase esquecido da antiga mercearia. O velho ficou parado em frente, respirando fundo, emocionado. Ela plantou flores aqui na frente. Tudo era cheio de vida. Empurrou a porta, que cedeu com um rangido rouco. Lá dentro, o ar era de abandono, mas também de lembrança. Prateleiras empoeiradas ainda guardavam alguns objetos esquecidos, um caderno de notas, um peso de balança, e até um pequeno rádio de pilha. O chão tinha folhas secas, mas o cheiro de madeira antiga ainda resistia. Caramelo entrou atrás dele, farejando tudo com cuidado. Em silêncio, o velho caminhou até o balcão, passou a mão sobre a superfície como quem reencontra um velho amigo. Sentou-se em um banco e começou a falar com o cachorro, já que ela fazia conta no caderno, lembra? O compadre vinha buscar arroz e levava fiado. A gente sabia de tudo da cidade por aqui. Isso aqui era mais que comércio. Era a vida. E então aconteceu algo inesperado. Um rapaz, curioso ao ver a porta aberta, entrou. Era o neto da dona da padaria da praça, um estudante que trabalhava com restauração de móveis e tinha ouvido falar do lugar pelo avô. Ao ver o velho ali dentro, com o cachorro ao lado, sorriu com respeito. Achei que esse lugar estava esquecido, e disse o jovem, observando o ambiente. Mas parece que alguém ainda lembra dele. O velho olhou para ele, os olhos brilhando. Ninguém esquece o que tem raiz. O encontro virou conversa. O rapaz se ofereceu para ajudar a limpar o espaço, trazer algumas ferramentas. Disse que era bonito ver alguém com tanta ligação com a memória da cidade. O velho topou, animado. No fim da tarde, a filha finalmente localizou o pai, alertada por um conhecido que o viu perto da travessa. Chegou aflita, mas ao ver a cena, o pai sorrindo entre prateleiras velhas, o cachorro deitado no chão, e um jovem ao lado com escova e martelo, algo dentro dela suavizou. Pai, e o senhor não pode sair assim, disse ela, com a voz embargada. Eu achei que o senhor tinha se perdido. Me perdi, sim, filha. Mas foi para lembrar onde eu me encontrei. Ela não respondeu. Sentou-se num caixote, respirou fundo e observou. Pela primeira vez em muito tempo, viu no rosto do pai uma luz que não via desde que sua mãe partiu. O cão, deitado entre eles, parecia guardar aquele momento com devoção. Nos dias seguintes, o armazém virou um projeto. O jovem restaurador voltou com amigos. Gente da vizinhança apareceu oferecendo objetos antigos, cadeiras, fotografias. O padre emprestou livros. A escola mandou cartazes desenhados por crianças. O espaço começou a ser preparado para virar um centro de memórias, um lugar para conversar, relembrar, ensinar. O velho passou a ir lá todos os dias com Caramelo. Às vezes, ele esquecia o nome de alguém, mas lembrava com precisão o cheiro de uma conserva. Em outras, contava histórias repetidas, mas o sorriso ao contá-las nunca era o mesmo. E Caramelo? Ele passou a ser parte do armazém. Um tapete foi colocado num canto só para ele. Crianças vinham acariciá-lo. Os idosos, em roda, diziam que nunca viram um cachorro tão gente. E ele parecia saber disso. Observava tudo com calma, como quem entende o valor daquilo que está sendo construído. Mas uma tarde, durante uma visita da equipe da prefeitura, uma nova preocupação surgiu. Uma assistente da área de saúde mental notou os lapsos de memória do velho e sugeriu, novamente, o encaminhamento a uma casa de repouso. A filha, pressionada, voltou a considerar. O velho ouviu em silêncio. Ao sair da conversa, procurou Caramelo, agachou-se e disse: "Estão querendo me levar de novo, amigo. Mas eu ainda não terminei aqui." A filha, observando de longe, escutou. E dessa vez, algo dentro dela mudou. Talvez não fosse o pai que estivesse teimoso. Talvez fosse ela que não soubesse como ajudá-lo, e até agora.
Os dias no armazém começaram a ter cor. Depois que a comunidade se envolveu com a restauração, o espaço foi se transformando. O cheiro de madeira lixada misturava-se com o perfume das flores que a vizinha trouxe para plantar na frente do prédio. Um grupo de senhoras da igreja passou a vir nas manhãs de sábado para organizar doações, mantas, objetos antigos, até discos de vinil. No centro de tudo, o velho. E ao lado dele, firme como sombra no sol forte, Caramelo. O cachorro já era tratado como parte da cidade. Dormia ora no quintal do armazém, ora na varanda da casa do velho. Ganhou uma coleira simples feita com retalhos de crochê por uma das moradoras, que disse-o ele é nosso agora. E ele parecia saber, aceitava o afeto com modéstia, mas não deixava de patrulhar os arredores como um cão em missão. O velho, animado com a revitalização do armazém, ganhava mais lucidez nos momentos em que estava ali. Fazia questão de mostrar para cada visitante onde ficava o saco de feijão, a prateleira dos biscoitos de polvilho, o canto onde a esposa atendia os clientes com sua voz suave e olhos de esperança. Em casa, porém, ainda se perdia às vezes. Esquecia nomes, confundia dias, perguntava pela esposa como se ela ainda estivesse viva. Certa manhã, ao lado de Caramelo, ele se sentou no banco da calçada do armazém e falou sozinho, em voz baixa, minha cabeça falha, meu amigo, mas o coração ainda lembra. Caramelo, deitado aos pés do velho, ergueu a cabeça por um segundo, como se entendesse. Em seguida, deitou novamente e fechou os olhos. Naquela semana, algo novo aconteceu. Um grupo de jovens da escola estadual, motivados pela professora de história, decidiu fazer um projeto sobre os lugares que contam. O armazém foi o primeiro escolhido. Eles chegaram com gravadores, cadernos, celulares. Sentaram-se em roda com o velho e começaram a ouvir. Ele, com Caramelo ao lado, começou a contar causos do tempo em que o leite era entregue de porta em porta, que a manteiga vinha enrolada em papel de pão e que o fiado era pago com confiança. Uma das adolescentes, ao terminar a entrevista, acariciou Caramelo e disse, esse cachorro é mágico. Nunca vi um bicho olhar tanto no olho da gente. Os outros riram. Mas a sensação era verdadeira. Quem olhava nos olhos de Caramelo sentia que algo o atravessava. Havia silêncio e sabedoria ali. E uma presença que não se explicava com lógica. A filha do idoso, que no começo resistia à ideia de manter o armazém funcionando, começou a se envolver mais. Começou a organizar os papéis do pai, revisar cadernos antigos, separar objetos para doação. Ela, que passará anos tentando controlar tudo ao redor, agora aprendia a viver um dia de cada vez. Mas não foi tudo fácil. O primeiro obstáculo real surgiu quando a prefeitura solicitou a regularização do imóvel. Documentos estavam desatualizados, havia taxas pendentes e o terreno fora herdado com complicações. A burocracia parecia ameaçar o projeto. A filha, desesperada, tentou resolver, mas esbarrou em obstáculos legais. Por um momento, pensou em desistir. O velho não entendeu o motivo do fechamento temporário. Apenas sentiu a ausência. Passou a andar inquieto pela casa, perguntando várias vezes, viu o armazém? Cadê o Caramelo? O cachorro, por sua vez, passou dias indo até a porta do prédio fechado, esperando. Sentava-se à frente da porta, mesmo trancada, e olhava para dentro. Foi então que algo inesperado aconteceu. A jornalista que havia visitado o espaço meses antes para uma matéria sobre vínculos comunitários voltou com sua equipe. Havia recebido inúmeras mensagens sobre o armazém, o cachorro Caramelo e o senhor da memória fraca e coração forte. Decidiu transformar a história em um documentário. Durante as gravações, o velho voltou a falar com clareza. Contou histórias com tanto detalhe que emocionou até o cinegrafista. Falou da esposa com ternura, dos vizinhos antigos, do dia em que o primeiro pacote de arroz chegou no armazém. E, claro, falou de Caramelo. Ele me achou quando eu nem sabia onde estava. Foi ele que me trouxe de volta. O documentário viralizou. Em poucos dias, surgiram doações, voluntários, um grupo de advogados que se ofereceu para resolver as pendências legais.
O armazém, agora reconhecido como patrimônio afetivo da cidade, foi reaberto com festa. Houve música de viola, roda de conversa, até quermesse improvisada. E, no centro da comemoração, estavam o velho e seu fiel cão. Durante a festa, enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja e rosa, uma senhora de cabelo branco e olhos vivos sentou-se ao lado do velho. Era Dona Geralda, que fora amiga da esposa dele e vizinha antiga. Trouxe consigo uma caixa com cartas, fotos e um caderninho de receitas escritas à mão. Ela me pediu para guardar isso. Disse que um dia você ia precisar lembrar. O velho folheou o caderno devagar. Reconheceu a caligrafia. Tocou o papel como se fosse pele. E então, sorriu. Um sorriso largo, sereno. Olhou para Caramelo, que estava deitado ao seu lado como sempre. Ela sabia. Sempre soube. E ali, naquela praça cheia de cheiro de comida de quermesse, música sertaneja suave ao fundo e vozes felizes ao redor, ele entendeu que estava exatamente onde precisava estar. As pessoas se emocionaram. Algumas choraram. Outras sorriram com os olhos marejados. Caramelo apenas observava. De olhos semicerrados, respiração tranquila. Como se soubesse que havia cumprido parte da sua missão. Naquela noite, deitado no alpendre ao lado do velho, o cachorro finalmente dormiu profundamente. Sonhou com ruas tranquilas, gente boa, cheiro de pão saindo do forno e um velho sorrindo no balcão do armazém. As chuvas de verão chegaram de forma abrupta naquele mês. A cidade, acostumada com o calor seco e os ventos quentes, foi surpreendida por temporais intensos, daqueles que transformam a terra vermelha em lama e fazem o cheiro do mato subir forte do chão. Os telhados antigos tilintavam com os pingos pesados, e o barulho constante da chuva invadia casas e lembranças. O armazém, agora reaberto e repleto de vida, não estava completamente preparado para tanta água. Ainda havia goteiras no teto alto, janelas mal vedadas e paredes que absorviam a umidade com facilidade. Mesmo assim, não fechava. Pessoas vinham se abrigar, crianças brincavam no chão de cimento com brinquedos doados, e sempre havia café coado na hora para quem chegasse. No canto do balcão, entre uma prateleira de latas antigas e uma cadeira de balanço reformada, estava o velho, de olhos atentos, apesar das confusões mentais que vinham e iam como as próprias nuvens no céu. E ao seu lado, Caramelo, o companheiro incansável. Certo dia, entre uma chuva e outra, o velho sentou-se com o caderno de receitas da esposa sobre o colo. A capa já estava gasta, as folhas amareladas, mas ali dentro havia algo precioso, não apenas os pratos que alimentaram a vizinhança por décadas, mas também lembranças de uma mulher que amava escrever sobre comida como se falasse de poesia. Olha isso, Caramelo. Bolo de fubá com erva doce, serve melhor quando há saudade por perto. Ela escrevia assim, murmurou ele, acariciando o focinho do cachorro. Caramelo permanecia ao lado, deitado com as patas cruzadas, ouvindo tudo em silêncio, como fazia sempre. Inspirado pelas palavras da esposa, o velho teve uma ideia inesperada de recriar as receitas, uma por uma. Queria que o cheiro da cozinha antiga voltasse a habitar o armazém. Queria, talvez sem saber, manter a memória viva pelo sabor. Com a ajuda da filha, começou devagar. Primeiro foram os biscoitos de nata, depois os bolinhos de chuva. As pessoas começaram a passar por lá não só para ouvir histórias, mas para provar sabores esquecidos. E ali nasceu uma nova proposta, um café comunitário no armazém, onde cada item vendido teria o nome de uma lembrança. O pão da esperança, o doce da rua de baixo, o café do namoro, e o mais querido de todos, o bolo da dona do sorriso, em homenagem à esposa do velho. Mas nem tudo seguiu tranquilo. Durante uma noite especialmente chuvosa, um raio atingiu a rede elétrica próxima ao armazém. O susto foi grande. Algumas prateleiras cederam com o vento que invadiu pelas janelas. O teto do fundo começou a vazar demais. O velho ficou assustado, e a filha, pela primeira vez em semanas, cogitou fechar tudo por segurança. Foi Caramelo quem impediu. Na manhã seguinte, a primeira coisa que a filha viu ao se aproximar do armazém foi o cachorro deitado diante da porta, mesmo com o chão ainda molhado e o vento frio soprando. Ele estava ali,
Como quem dizia, e isso aqui ainda é casa. Ela suspirou fundo. Entrou no armazém e encontrou o pai com o caderno de receitas aberto, rabiscando um desenho na margem de uma folha. Vai me dizer que vai cozinhar hoje também? Só se for para espantar o medo. Ela dizia que cheiro de bolo assado curava a tristeza, respondeu ele, com um meio sorriso. A filha, exausta, riu baixinho. E você acredita nisso? Não. Mas o caramelo acredita, se apontou para o cachorro, que nesse momento soltou um latido curto, quase como confirmação. Foi o suficiente. No dia seguinte, eles começaram a campanha O Salve o Armazém, com a ajuda dos jovens da escola. Criaram um pequeno site, divulgaram nas redes, e, para a surpresa de todos, a resposta foi imediata. Ex-alunos da cidade, filhos de comerciantes antigos, gente que lembrava do armazém com carinho mandou doações e mensagens emocionadas. Uma carta veio pelo correio, escrita à mão, de uma senhora que hoje morava em Belo Horizonte, e meu pai comprava farinha no armazém toda sexta-feira. Era o único lugar onde anotavam fiado e confiavam no coração do freguês. Hoje moro longe, mas quando vi o caramelo na reportagem, me veio um calor no peito. Por favor, não deixem esse lugar morrer. Ele já me salvou uma vez. A carta emocionou todos, mas especialmente a filha. Ela se deu conta de que aquele lugar não era apenas o canto do pai, era uma extensão da própria história da cidade. Nos dias seguintes, com os reparos emergenciais concluídos, o armazém voltou à ativa com mais energia. A cozinha ganhou um novo forno doado por um comerciante local, e uma das senhoras da igreja se prontificou a ensinar receitas novas para os voluntários. A roda de causos voltou aos sábados, e o café comunitário passou a ter fila. O velho, apesar de alguns lapsos, parecia mais presente. Passou a desenhar mais, inclusive esboços do antigo armazém de memória, como era e como ele o imaginava no futuro. A filha, agora, guardava cada desenho como um pedaço dele. E caramelo? Tornou-se o símbolo do projeto. Ganhou uma plaquinha no mural de entrada, o guardião do armazém se entrou pela porta do coração. Numa dessas tardes, enquanto o velho cochilava no banco de madeira e caramelo dormia aos seus pés, a filha folheou o caderno da mãe e encontrou uma página solta escondida entre as folhas. Era uma carta. Se um dia eu não puder mais contar as histórias, espero que você as conte por mim. E se esquecer alguma coisa, olhe nos olhos de quem te ama, se eles lembrarão por você. Ela segurou o papel com força. Olhou para o pai e depois para Caramelo. Sim, os olhos do cachorro diziam exatamente isso. Lembravam por ele. Por todos. Na cidadezinha de ruas estreitas e muros baixos, uma nova expressão começou a circular entre as senhoras do mercado, os estudantes da escola e os frequentadores do armazém, os lembrantes. Ninguém sabia quem cunhou o termo, mas de repente ele fazia todo sentido. Era como chamavam carinhosamente aquele grupo de pessoas que frequentava o armazém não apenas para comprar um pedaço de bolo ou ouvir histórias, mas para lembrar. Lembrar de um tempo, de um cheiro, de uma pessoa, de uma palavra que já se perderá. E no centro dos lembrantes, estavam dois, o velho e Caramelo. Eles andavam lado a lado pela praça e pelas ruas próximas ao armazém, geralmente no final da tarde. A caminhada se tornará parte da rotina. Era recomendada pela médica, mas também era desejo do próprio velho, que dizia que a memória gostava de andar a pé, nunca de carro. Naquela tarde, porém, a caminhada foi diferente. Antes de sair, o velho pediu à filha um caderninho e um lápis. Disse que queria anotar o que o mundo tinha a dizer. Ela sorriu, sabendo que talvez nenhuma palavra fizesse sentido mais tarde, mas o gesto em si era precioso. Colocou o caderninho no bolso da camisa dele, ajeitou o boné em sua cabeça e abriu o portão. Caramelo já os esperava do lado de fora, com sua coleira de crochê um pouco desfiada e a língua de fora, arfando levemente por causa do calor abafado. Eles seguiram pelo calçamento de pedras do bairro, passaram pelo açougue, pela banca de jornais e chegaram até a rua da antiga escola onde a filha estudou. Lá, sentaram-se em um banco sob uma mangueira frondosa, que dava uma sombra espessa e reconfortante. Caramelo, e eu já sentei aqui com a mãe da minha filha, sabia?
Ela usava um vestido verde de botão e murmurou o velho, com um olhar distante. Caramelo, como sempre, não respondeu. Mas deitou-se mais perto, como se quisesse guardar também aquela lembrança. O velho então tirou o caderninho do bolso, abriu na primeira folha e escreveu devagar, em vestido verde. Banco da Mangueira. O mundo é feito de retalhos que o coração costura. Ao lado, desenhou uma árvore torta e um cachorro deitado. A filha, observando à distância, se emocionava com esses pequenos momentos. Sabia que cada gesto era uma luta contra o esquecimento. E Caramelo era o fio condutor dessa batalha silenciosa. Enquanto isso, o armazém seguia ganhando forma. Os jovens lembrantes começaram a montar um mural de memórias, com fotos antigas, frases ditas por moradores e objetos doados. A parede do fundo foi pintada com uma arte vibrante, um retrato do velho sorrindo atrás do balcão, e Caramelo ao seu lado, com a legenda, e aqui se guarda o que não pode ser perdido. Mas as nuvens voltaram. Não no céu, mas dentro do velho. Nas semanas seguintes, os episódios de confusão se intensificaram. Às vezes, ele acordava sem reconhecer a filha. Em outras, achava que Caramelo era o cão da infância, um vira-lata chamado Estopinha que o acompanhava nas plantações do avô. Em uma manhã, saiu de casa dizendo que precisava entregar uma encomenda na venda e que não existia mais desde 1987. A filha passou a viver em estado de alerta. Ela, que antes hesitava em aceitar ajuda, agora participava de grupos de apoio para familiares de pessoas com demência. Descobriu que não era a única. Outras mulheres da cidade também cuidavam de pais, maridos ou irmãos que estavam se apagando por dentro, como dizia uma delas. A comunidade, solidária, passou a se envolver ainda mais. Vizinhos revezavam-se para acompanhar o velho em caminhadas, traziam bolos caseiros para animar os dias difíceis, e principalmente, nunca deixavam de tratá-lo com dignidade. Mas foi Caramelo quem mais sofreu em silêncio. Nas noites em que o velho se perdia em pensamentos e se encolhia na cadeira da varanda sem dizer palavra, o cachorro ficava ao seu lado, imóvel, olhos abertos, atentos. Às vezes, o velho cochichava coisas que só ele entendia. E Caramelo ouvia tudo, com o corpo encostado ao dele como um cobertor vivo. Então veio a ideia que mudaria tudo. Foi da professora de história, uma caminhada dos lembrantes. Um evento aberto à comunidade, onde cada um caminharia pela cidade com um objeto, uma roupa ou uma lembrança para compartilhar. Um gesto simbólico de preservar as memórias vivas antes que o tempo as apagasse. A proposta emocionou a todos. A cidade se mobilizou. A caminhada foi marcada para um domingo pela manhã. Crianças, jovens, adultos e idosos se prepararam com entusiasmo. E o velho? Quando soube da novidade, pareceu mais lúcido do que nunca. Vamos, né, Caramelo? Vamos lembrar do que não pode ser esquecido. No grande dia, a cidade acordou com um brilho diferente. O céu estava limpo, e uma brisa suave soprava das serras ao redor. O velho vestiu sua camisa branca de botão, sapato engraxado, o boné preferido. No bolso da camisa, o caderno de anotações. Caramelo usava uma faixa feita especialmente para ele, lembrante oficial. Mais de 200 pessoas compareceram. Havia quem levasse uma foto antiga, um brinquedo de infância, um livro da escola, um broche da juventude. Cada objeto contava uma história. E, ao final da caminhada, todos se reuniram na praça central, onde uma grande árvore, a mangueira do banco do velho, abrigou uma exposição improvisada das memórias. O velho foi o último a falar. Subiu num banquinho de madeira, com Caramelo ao lado, e tirou o caderno do bolso. Hoje eu não vou lembrar tudo. Mas trouxe aqui as palavras que anotei com meu amigo de 4 patas. Ele lembra o que eu esqueço. Abriu o caderno e leu, com a voz trêmula, mas firme, um banco da mangueira. Vestido verde. Cheiro de bolo. Riso de criança. Coleira de crochê. Caramelo. A vida continua em quem? O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal.
Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. A gente ama. Ao terminar, lágrimas escorreram dos olhos da filha, que estava entre a multidão. A praça, em silêncio absoluto, explodiu em aplausos suaves, comovidos, respeitosos. E Caramelo, naquele instante, deitou aos pés do velho, erguendo os olhos como quem sabia que havia algo maior acontecendo ali. A caminhada dos lembrantes virou tradição. Todo ano, a cidade se reunia para lembrar. E, naquele primeiro ano, todos souberam de uma coisa: havia algo de sagrado no simples ato de caminhar ao lado de quem a gente ama, mesmo que a memória falhe. Mesmo que a mente se perca, o amor sempre encontra o caminho de volta. Os dias seguintes à caminhada dos lembrantes trouxeram uma energia renovada ao armazém e à cidade inteira. O movimento de pessoas aumentou, os rostos familiares eram vistos com mais frequência, e até os mais jovens começaram a se envolver com as histórias e memórias preservadas naquele espaço. A sensação era de que algo maior estava acontecendo, um despertar coletivo que reunia passado e presente num abraço apertado. O velho sentia-se, por vezes, mais lúcido, e por outras, novamente perdido no emaranhado das lembranças confusas que insistiam em escapar. A filha, que acompanhava cada variação, procurava ser paciente, mas o cansaço emocional pesava como uma sombra constante. Foi numa dessas tardes, ainda quente, em que o sol começava a cair, que a filha teve uma ideia. Inspirada pelo caderno de receitas da mãe e pelo movimento das pessoas, propôs a criação de um jardim comunitário ao lado do armazém, onde poderiam plantar flores, ervas e temperos usados nas receitas antigas. Era uma maneira de cultivar memórias que crescessem e florescessem com o tempo. As pessoas poderiam vir aqui, plantar uma semente, cuidar da terra, e explicou para o velho, que escutava em silêncio, acariciando a cabeça de Caramelo. E vai ser um jardim das promessas, disse ele, com um brilho nos olhos que a filha não via há semanas. O projeto ganhou rapidamente apoio da comunidade. Alguns trouxeram sementes de erva doce, manjericão, alecrim, outros doaram ferramentas, terra, vasos. Os jovens da escola ajudaram a preparar o terreno, cercando o espaço com tábuas de madeira reciclada. No primeiro dia, o velho levou Caramelo até o terreno e, com a ajuda da filha, cavou os primeiros buracos para plantar. Apesar da dificuldade em se mover, demonstrava um cuidado e carinho surpreendentes, quase como se falasse com cada muda antes de colocá-la no chão. Enquanto trabalhavam, Caramelo ficava ao redor, farejando a terra fresca, como se entendesse a importância daquele momento. Vez ou outra, olhava para o velho, abanando o rabo devagar, seu jeito silencioso de oferecer conforto. Aquela noite, quando a cidade mergulhava no silêncio, o velho ficou sentado no alpendre do armazém, olhando para as estrelas. Sua mente parecia mais calma, e ele sussurrou para Caramelo: prometo lembrar do cheiro de bolo, do som do riso, e do jardim que vai crescer com a gente. Os dias se transformaram em semanas, e o jardim começou a ganhar vida. Flores coloridas desabrochavam, e o aroma das ervas espalhava-se pela rua. O jardim virou ponto de encontro. As pessoas sentavam-se nos bancos improvisados, conversavam, trocavam receitas e histórias. Mas nem tudo estava livre de desafios. O velho, apesar dos momentos de lucidez, tinha dias difíceis, em que a confusão dominava. Numa tarde chuvosa, esqueceu-se de trancar a porta do armazém e saiu andando pela rua, sozinho, sem destino. Caramelo percebeu imediatamente e, farejando o ar, partiu atrás dele. A chuva apertava, o chão ficava escorregadio, e o velho caminhava lentamente, desnorteado. Caramelo o alcançou, tocou sua perna com o focinho, tentando chamar a atenção. O velho parou, olhou para baixo e reconheceu o cão. Ah, Caramelo, e você veio atrás de mim, não foi? Foi o que bastou para que o velho voltasse para casa, guiado pelo cachorro fiel. Esse episódio fez a filha refletir sobre a vulnerabilidade do pai e sobre a necessidade de cuidados mais atentos, mas também sobre a força do vínculo que mantinham. Durante um almoço no armazém, com cheiro de bolo de fubá no ar e vozes animadas, a filha conversou com a professora de história sobre a importância de transformar a memória em ação. Essas lembranças precisam viver, disse a professora. Não podem ficar apenas no passado, presas na mente de quem esquece.
Precisam ser compartilhadas, cultivadas, celebradas. Foi então que surgiu a ideia da oficina de memórias, encontros semanais no armazém onde os moradores pudessem compartilhar fotos antigas, objetos, e até mesmo músicas da juventude. A proposta era estimular a troca entre gerações, fortalecer os laços e, sobretudo, criar um espaço onde o velho pudesse se sentir parte ativa da comunidade. As oficinas foram um sucesso. O velho, mesmo nos dias em que a confusão se fazia presente, participava com interesse, tocando objetos, ouvindo canções, contando histórias aos poucos. Caramelo, como sempre, estava lá, próximo, atento a cada palavra e gesto. Numa dessas reuniões, uma senhora da igreja levou um álbum de fotos de uma festa antiga, e o velho, ao ver uma imagem da praça central, reconheceu a mangueira sob a qual sempre se sentava. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele disse, com voz embargada, "Vê aqui", e é o coração da cidade. Nesse momento, Caramelo se aproximou e encostou a cabeça no joelho dele, transmitindo calma. Mas um novo desafio surgia no horizonte. Com a chegada do inverno, o armazém e o jardim enfrentavam a ameaça do frio e da escassez de visitantes. A filha temia que o movimento diminuísse e que a motivação se perdesse. Por isso, pensou em realizar uma festa de inverno, uma celebração das histórias, do jardim e do espírito comunitário. O velho, apesar do cansaço, concordou e quis participar do planejamento, desenhando no caderno de receitas sugestões de pratos típicos para servir. Caramelo, como guardião, parecia entender que aquela festa poderia ser um momento decisivo para manter a chama acesa. Na véspera da festa, o velho caminhou até o jardim, agora com as primeiras folhas secas no chão. Colocou uma das mãos sobre a terra, fechou os olhos e murmurou, que as raízes sejam fortes. Que o amor nunca se perca. Naquele instante, Caramelo latiu baixo, como se abençoasse o pedido. A festa aconteceu num sábado frio, mas o calor humano que tomou conta do armazém e do jardim superou qualquer gelada noite. Velhos e novos moradores se reuniram, cantaram, provaram receitas, e celebraram as memórias vivas. O velho estava ali, entre amigos, entre lembranças e novos sonhos. Com Caramelo ao seu lado, ele sabia que, mesmo que a mente falhasse às vezes, o coração jamais esqueceria. As primeiras geadas anunciavam a chegada de um inverno rigoroso na pequena cidade, e, com o frio, as ruas pareciam ganhar um silêncio mais profundo, quase reverente. O Jardim das Promessas, ainda que protegido pelos cuidados da comunidade, mostrava sinais de fragilidade. Algumas flores murchavam, outras folhas secas caíam espalhadas, formando um tapete castanho no chão. O velho, que costumava se sentar no banco de madeira próximo à mangueira, agora passava mais tempo dentro do armazém, perto do fogo que a filha acendia todas as manhãs para afastar o frio. Caramelo, sempre atento, acomodava-se aos pés dele, esquentando seu corpo com o calor do cão. Apesar da aparente calma, dentro do velho havia um turbilhão silencioso. Os ecos do passado vinham e iam, trazendo às vezes um sorriso nostálgico, outras vezes uma sombra de dúvida. Em um desses momentos, ele pegou o caderno de anotações e tentou escrever, mas as letras pareciam fugir da sua mente. A frustração o dominou. A filha percebeu esse episódio e sentou-se ao seu lado, segurando sua mão com ternura. "Não precisa se preocupar em lembrar tudo, pai. O importante é que estamos aqui, juntos", disse, com voz suave. Caramelo abanou o rabo, como se concordasse. No entanto, o frio não foi o único desafio daquele inverno. A filha recebeu a notícia de que, para melhorar o atendimento de saúde local, uma nova unidade seria construída, mas isso significava a desapropriação do terreno onde ficava o antigo armazém, coração das memórias da cidade. A comunidade ficou em choque. Perder aquele espaço seria como perder um pedaço da alma do lugar. Uma reunião foi convocada na igreja, e todos compareceram. O velho, apesar do cansaço, quis estar presente, sentado ao lado de Caramelo, que parecia entender a gravidade da situação. "Precisamos lutar pelo armazém", disse a professora de história, emocionada. "Ele é mais que um prédio, é um símbolo de nossa identidade." A filha sentiu uma mistura de esperança e medo. Sabia que essa batalha não seria fácil. Nos dias que seguiram,
começaram a organizar abaixo-assinados, cartas para as autoridades e eventos para sensibilizar a população. Caramelo, como sempre, acompanhava cada passo, recebendo carinhos e palavras de incentivo. Durante uma dessas ações, o velho teve uma surpresa. Uma senhora, que havia perdido contato há muitos anos, apareceu no armazém com um álbum de fotografias antigas. Ela contou que aquele lugar fora onde seus pais se conheceram e que guardava um carinho especial por tudo ali. O reencontro foi emocionante. O velho, por um momento, pareceu mais lúcido e feliz do que há muito tempo. Entretanto, a luta pela preservação do armazém revelou-se mais complexa do que imaginavam. As autoridades alegavam que o terreno era essencial para o desenvolvimento da saúde pública e que não havia alternativa. A comunidade não se deu por vencida. Durante uma caminhada pelo bairro, o velho parou em frente ao portão do armazém e olhou para Caramelo, que o acompanhava fielmente. Temos que mostrar que a memória também é saúde, meu amigo. Foi então que a filha teve a ideia de transformar o armazém em um centro de memórias e saúde comunitária, onde, além do atendimento básico, as pessoas pudessem participar das oficinas, cuidar do jardim e se fortalecer emocionalmente. Apresentaram o projeto às autoridades com o apoio de médicos, psicólogos e a participação ativa da população. Após semanas de discussões, a proposta foi aprovada. A vitória trouxe alívio, mas também um novo desafio de adaptar o espaço para as novas funções. O velho, que não compreendia completamente as mudanças, sentia-se inseguro. A filha o ajudava, explicando tudo com paciência. Caramelo, por sua vez, tornou-se o mascote do centro. Recebia visitantes, fazia companhia aos pacientes e lembrava a todos da importância do afeto e da atenção. No meio dessa transformação, o velho teve um episódio delicado. Numa manhã, não reconheceu a filha e ficou confuso sobre onde estava. Sentou-se no banco da praça, olhando para o horizonte com expressão vazia. Caramelo aproximou-se, sentou ao seu lado e apoiou a cabeça no seu colo. Foi a filha que o encontrou, chamando-o suavemente e lembrando-o de pequenos detalhes do passado, como a festa de inverno e o Jardim das Promessas. Com o tempo, a segurança voltou, e o velho entendeu, mesmo que por instantes, que estava rodeado de amor. Enquanto isso, o jardim continuava a crescer, mesmo com as dificuldades do inverno. As ervas e flores floresciam graças aos cuidados coletivos. Os encontros no Centro de Memórias e Saúde Comunitária tornaram-se mais frequentes e atraíam pessoas de todas as idades. Caramelo, sempre companheiro, parecia entender que sua missão era muito maior do que apenas ser um cachorro de rua. Ele era o elo entre passado e presente, entre memória e esperança. Uma tarde, durante uma atividade, o velho leu para o grupo uma página do seu caderno. Memória é como o vento, às vezes forte, às vezes suave, mas sempre presente em quem sabe ouvir. As palavras tocaram a todos, e Caramelo latiu baixo, como se concordasse. A história de um cachorro caramelo e um velho que não deixava de sonhar conquistava cada vez mais corações naquela pequena cidade. O outono começava a se despedir lentamente, dando espaço a um inverno que prometia ser ainda mais rigoroso. O ar frio entrava pelas frestas das janelas do Centro de Memórias e Saúde Comunitária, mas não era capaz de apagar o calor que brotava das conversas, dos encontros e das trocas entre as pessoas que ali se reuniam. O velho, cada vez mais presente nesses momentos, sentava-se numa cadeira próxima da lareira, o caderno de receitas e memórias repousando em seu colo, enquanto Caramelo se acomodava aos seus pés, tranquilo e vigilante. O cachorro, uma mistura da esperteza das ruas e da ternura dos momentos compartilhados, parecia entender o valor daquele espaço e da missão que carregava. Naquela manhã, a filha estava particularmente animada. Havia organizado uma atividade especial, uma sessão de música antiga, com canções que fizeram parte da juventude dos moradores. A intenção era estimular memórias afetivas e provocar emoções escondidas. A professora de história trouxe um velho rádio, cuidadosamente restaurado, que passou a tocar os clássicos do rádio nacional. A melodia suave e nostálgica preencheu o ambiente, e logo começaram as histórias, risos e até lágrimas. O velho sorriu ao ouvir aquela música, fechou os olhos e deixou que as lembranças o levassem de volta a tempos distantes, quando a vida parecia mais simples, mas não menos intensa.
Foi nesse momento que a primeira reviravolta daquele período se apresentou. A filha recebeu uma ligação inesperada de um antigo amigo da família, que morava em outra cidade, anunciava sua visita. Ele trazia notícias e lembranças que poderiam mudar o rumo da história. O velho ficou apreensivo, mas ao mesmo tempo curioso. Caramelo, sempre sensível às mudanças, permaneceu ao lado do velho, como um escudo silencioso. Durante a visita, o amigo revelou que possuía documentos e fotografias que detalhavam episódios da vida do velho, até então desconhecidos pela filha e pela comunidade. Entre eles, havia cartas antigas, relatos de um passado que explicavam muitos dos esquecimentos e das dúvidas que o velho enfrentava. A descoberta trouxe uma mistura de alívio e conflito. Por um lado, o passado começava a se revelar de forma mais clara, por outro, algumas verdades desafiavam a imagem idealizada que a filha tinha do pai. Enquanto isso, o Jardim das Promessas resistia ao frio, protegido pelos cuidados constantes. A cada dia, novos moradores se engajavam nas tarefas de cuidar da terra, como se o ato de plantar fosse também uma forma de plantar esperança. Mas o inverno trazia seus próprios desafios. Em uma noite especialmente fria, um vazamento na tubulação do centro causou um pequeno alagamento. Velho, acordado pelo barulho da água, levantou-se para verificar. A filha e alguns voluntários correram para ajudar a conter o problema. Caramelo, em meio ao caos, mostrou seu lado heróico, guiando as pessoas para o local exato do vazamento e ajudando a localizar objetos importantes que poderiam ser perdidos. Esse episódio reforçou a importância da união e do cuidado coletivo. Todos perceberam que, mesmo diante das dificuldades, o centro era um ponto de resistência e acolhimento. Entre os relatos compartilhados, uma história chamou especialmente a atenção do velho. Era sobre um momento em que, durante sua juventude, ele havia ajudado a organizar uma festa comunitária, semelhante à que haviam realizado recentemente. A festa daquele tempo, no entanto, fora marcada por um acontecimento inesperado que envolveu sua família e mudou o destino de muitos. Ao ouvir aquela narrativa, o velho sentiu uma mistura de saudade e tristeza, mas também de orgulho pelo que havia sido construído. A filha, atenta às emoções do pai, sugeriu que ele escrevesse suas memórias de forma mais detalhada, como uma forma de preservar sua história para as gerações futuras. Com a ajuda da professora de história, começaram a organizar um livro coletivo, que reuniria relatos, fotografias e receitas tradicionais, tudo com o objetivo de fortalecer a identidade da comunidade. Enquanto isso, o amigo da família trouxe uma ideia inovadora: utilizar a tecnologia para digitalizar os documentos e permitir que pessoas de outras cidades também tivessem acesso àquele acervo de memórias. A proposta foi recebida com entusiasmo, mas também trouxe uma nova preocupação para a filha, no medo de que a exposição pudesse afastar o velho do que ele considerava seu mundo seguro. Para ajudar o pai a se adaptar às mudanças, ela passou a incluir atividades tecnológicas simples nas oficinas, com paciência e carinho, sempre respeitando os limites dele. Caramelo continuava a ser seu companheiro constante, muitas vezes guiando o velho até a mesa de computador ou simplesmente ficando ao seu lado durante as sessões. A conexão entre eles se fortalecia a cada dia, e o cachorro parecia saber exatamente quando precisava oferecer conforto ou apenas companhia silenciosa. Uma tarde, durante uma caminhada pelo bairro, o velho e Caramelo encontraram uma senhora idosa sentada no banco da praça. Ela parecia triste e sozinha. O velho, com um gesto gentil, sentou-se ao lado dela e iniciou uma conversa. Descobriu que ela havia perdido contato com a família e que sentia falta de pertencer a algum lugar. Decidiram então convidá-la para participar das atividades no centro, onde logo encontrou novos amigos e um espaço para compartilhar suas próprias histórias. Esse momento marcou o início de uma subtrama importante, da construção de uma rede de apoio para os idosos da cidade, muitos dos quais viviam isolados e esquecidos. Com o tempo, o centro se transformou num ponto de referência não só para memórias, mas para o acolhimento, a troca e o fortalecimento dos laços comunitários. Enquanto isso, o velho enfrentava seu conflito interno com coragem e fragilidade. Sabia que a mente lhe pregava peças, que nem sempre conseguiria lembrar tudo, mas sentia que podia contribuir de outras formas. A motivação da filha era clara: garantir que o pai tivesse qualidade de vida e que sua história fosse valorizada, mesmo diante dos obstáculos.
Caramelo, fiel ao seu instinto protetor, continuava a ser a ponte entre eles, o símbolo de um amor incondicional que não se deixava abalar pelo tempo. O capítulo encerra-se com uma imagem que traduz a essência daquela trajetória: o velho, a filha e Caramelo sentados no banco do jardim, observando as folhas caírem lentamente, enquanto a cidade seguia seu ritmo, tecendo memórias e esperança. O inverno, embora rigoroso, começava a ceder espaço para a chegada tímida da primavera. A cidade, ainda coberta por um manto de geada nas manhãs, começava a despertar para novas cores, sons e possibilidades. As ruas, antes silenciosas e cinzentas, agora ganhavam vida com o canto dos pássaros e o florescer das árvores. No Centro de Memórias e Saúde Comunitária, as atividades aumentavam com o tempo ameno. A nova estação parecia trazer energia e renovação não só para as plantas do Jardim das Promessas, mas para os corações daqueles que participavam do projeto. O velho sentia essa mudança também, mesmo que às vezes a mente lhe pregasse armadilhas e o confundisse. Caramelo, fiel e atento, percebia essas pequenas flutuações e permanecia ao lado dele, como um porto seguro. Naquela manhã, a filha trouxe uma novidade que despertou um misto de entusiasmo e apreensão. Uma exposição fotográfica seria organizada para apresentar ao público as memórias e histórias coletadas no centro. O objetivo era mostrar o valor daquele espaço, fortalecer a luta pela preservação do armazém e aproximar ainda mais a comunidade. Enquanto preparavam as fotos e relatos, a filha encontrou um obstáculo: alguns moradores estavam relutantes em compartilhar suas histórias, seja por vergonha, medo ou simplesmente por não acreditarem que suas experiências fossem importantes. Ela sabia que precisaria de paciência e sensibilidade para ajudá-los a vencer esse bloqueio. O velho, por sua vez, lembrava das vezes em que ele mesmo se sentirá invisível e subestimado, e usava seu próprio exemplo para incentivar os outros. Caramelo participou ativamente das sessões, sempre perto de quem precisava de conforto ou motivação. Muitas vezes, ele se aproximava dos mais tímidos, como se fosse um convite silencioso para que se sentissem acolhidos. A exposição começou a tomar forma, e a cidade se movimentava em torno dela. A professora de história ajudava a montar os painéis, enquanto voluntários preparavam a decoração e os espaços para as atividades paralelas. Durante uma das reuniões de planejamento, uma visita inesperada provocou uma grande reviravolta. Um representante da prefeitura veio ao centro para avaliar o projeto e discutir o futuro do terreno do armazém. Ele trouxe notícias preocupantes: a administração local estava considerando vender o espaço para uma empresa que pretendia construir um shopping. O choque tomou conta dos presentes. A luta pela preservação, que parecia estar vencendo, corria o risco de ser sufocada por interesses econômicos. A filha, determinada, pediu uma audiência pública para debater o tema com a comunidade. A mobilização foi imediata. Cartazes, reuniões e manifestações começaram a aparecer pela cidade, com a participação ativa do centro e de seus frequentadores. O velho, mesmo com suas limitações, fez questão de comparecer a todos os encontros. Sentia que aquela batalha era a mais importante da sua vida. Caramelo, sempre ao seu lado, tornava-se um símbolo da resistência. Enquanto a comunidade lutava, uma nova conexão surgia na vida do velho. Durante uma das reuniões, ele reencontrou um antigo amigo de infância, alguém que há muito tempo havia perdido o contato. O reencontro foi emocionante e trouxe à tona lembranças e sentimentos guardados. O amigo, que se dedicava à fotografia, ofereceu seu trabalho voluntário para ajudar na exposição, capturando momentos que mostrassem a essência da luta e da memória coletiva. Essa parceria fortaleceu o projeto e criou um novo vínculo. Mostrando ao velho que, mesmo quando tudo parece perdido, as conexões humanas têm o poder de renovar a esperança. Porém, a pressão da venda do terreno continuava, e as negociações entre a prefeitura e a empresa avançavam rapidamente. O prazo para a decisão final se aproximava, deixando todos apreensivos. No meio desse turbilhão, a filha recebeu um convite para participar de um programa de rádio local, onde poderia falar sobre a importância do centro e da preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade. A oportunidade era única, mas trazia consigo o medo de expor suas vulnerabilidades e as do pai em um meio tão público. Com o apoio do velho e de Caramelo, ela aceitou o desafio, preparando com cuidado suas palavras para alcançar corações e mentes.
O programa foi um sucesso. As histórias emocionantes, as memórias compartilhadas e a presença do cachorro Caramelo, que apareceu até mesmo no estúdio para animar o momento, tocaram profundamente os ouvintes. O impacto foi imediato e a população começou a demonstrar apoio mais forte, enviando mensagens, participando das reuniões e reforçando a mobilização. Apesar disso, as dificuldades não desapareceram. O velho enfrentava momentos de confusão cada vez mais frequentes, e a filha sentia o peso de conciliar a luta pela preservação com os cuidados diários. Caramelo, que já havia demonstrado inúmeras vezes sua sensibilidade, parecia perceber a tensão e procurava acalmar a família com sua presença tranquila. Durante uma noite, o velho acordou assustado, perdido no meio da escuridão do quarto. Chamou a filha em voz baixa, sem conseguir localizar o lugar onde estava. Ela chegou rápido, segurou sua mão e, com palavras doces, conseguiu acalmá-lo. Aquele episódio marcou um ponto de virada. Era necessário buscar mais ajuda profissional para lidar com a condição do velho, sem, contudo, abandonar a vida ativa que ele tanto amava. Assim, começaram sessões com especialistas em memória e estimulação cognitiva no próprio centro, garantindo que o velho tivesse apoio e estímulos, além do carinho da família e da comunidade. Caramelo, como sempre, esteve presente em todas as sessões, como se compreendesse que seu papel ia muito além do simples companheirismo. No meio dessa correria, o Jardim das Promessas começava a desabrochar com força total. As flores espalhavam cores vivas, os aromas invadiam o ar e o espaço tornava-se um refúgio para quem buscava paz e inspiração. O velho, embora limitado em alguns movimentos, participava ativamente do cuidado das plantas, encontrando na terra um elo com a vida e a esperança. O capítulo termina com a comunidade reunida em uma grande festa no centro, celebrando a primavera e a resistência. A exposição estava pronta para ser inaugurada, simbolizando uma vitória coletiva. Caramelo corria alegre entre as pessoas, celebrando não só a estação, mas o que todos estavam construindo juntos. O dia da inauguração da exposição no Centro de Memórias e Saúde Comunitária amanheceu claro e cheio de esperança. O céu azul, salpicado por nuvens brancas, parecia abençoar aquele momento tão esperado por todos. Havia um ar de festa no ar, misturado com a ansiedade e a emoção que percorriam cada rosto presente. O velho, vestido com seu melhor suéter, sentava-se em sua cadeira favorita, ao lado de Caramelo, que parecia entender que aquele era um dia especial. A filha, emocionada, ajeitava os últimos detalhes enquanto recebia os primeiros visitantes. As paredes do centro estavam adornadas com fotografias antigas, cartas, receitas e histórias que contavam a trajetória da comunidade, seus desafios, alegrias e conquistas. Cada imagem carregava um pedaço da vida de quem ali vivia, um elo entre passado e presente que fortalecia a identidade daquele lugar. A professora de história fez um discurso simples, mas profundo, destacando o poder da memória e da união para preservar o que é mais valioso, as histórias e as pessoas. Ela falou sobre o esforço coletivo, o apoio da comunidade e o amor que transformou o armazém em um espaço de esperança. Durante o evento, o representante da prefeitura fez um anúncio que surpreendeu a todos. O projeto do centro receberia apoio oficial, garantindo a permanência do espaço e a ampliação das atividades voltadas ao cuidado dos idosos e à valorização da história local. Os aplausos foram calorosos, carregados de emoção e gratidão. O velho, com os olhos marejados, sentiu o peso da jornada e a leveza da vitória. Ele olhou para Caramelo, que abanava o rabo, e sussurrou: "Nós conseguimos, meu amigo." Mais tarde, em um momento de silêncio, o velho pegou o caderno onde vinha registrando suas memórias, com uma caneta tremida, escreveu a última página: "De memória é o que nos faz humanos, é o fio invisível que liga o passado ao presente. Com amor, cuidado e esperança, podemos construir futuros melhores." Este lugar é a prova disso. A filha, emocionada, leu as palavras e abraçou o pai com carinho. Enquanto a tarde avançava, o Jardim das Promessas se tornava o cenário de muitas conversas e risadas. Flores de cores vivas balançavam suavemente com a brisa, e o aroma doce preenchia o ar. Crianças, idosos e adultos cuidavam das plantas, fortalecendo os laços que os uniam. Caramelo, o cachorro Caramelo, corria alegre entre eles, distribuindo afagos e recebendo carinhos, como se fosse o guardião daquele mundo de esperança.
Naquele instante, o velho sentiu-se completo. A névoa da confusão mental havia dado espaço a momentos claros de felicidade e realização. O amor da família, o apoio da comunidade e a companhia fiel de Caramelo transformaram seu caminho. A luta, as dificuldades e as incertezas haviam sido vencidas por um sentimento maior, de pertencimento. Antes do pôr do sol, um momento especial foi preparado pela comunidade. Um mural foi revelado no jardim, uma pintura colorida que retratava a história do velho, da filha e do cachorro Caramelo, simbolizando a amizade, a luta e o amor que os unia. O velho olhou para a obra e sorriu, sentindo o calor da emoção invadir seu peito. Caramelo, percebendo o significado daquele instante, deitou-se ao seu lado, como se quisesse eternizar aquele momento. O sol desceu lentamente, tingindo o céu de tons dourados e rosados, enquanto a cidade se iluminava com as luzes suaves das ruas. Naquele cenário, a promessa feita havia sido cumprida. O cachorro Caramelo, o velho que saiu de casa sozinho e desnorteado, e a filha que nunca desistiu, e juntos, mostraram que a esperança renasce quando o amor guia nossos passos. A história que começou com um encontro inesperado terminou como um legado de coragem, memória e afeto. Você chegou até aqui? Então comente o anjo, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.